tá? Mas sabe outra coisa interessante, Priscila? Os protestantes falam muito, usam muito aquele argumento, mas Deus confiou os oráculos do Antigo Testamento aos judeus, aquela conversa, né? Toda, né? Que já existia um cânon hebraico fechado no tempo de Esdras. Eu desafio um protestante perguntar aos judeus ou usar uma fonte judaica. Pergunte para eles quando é que eles fecharam o cânon deles. Pergunte. Quer ouvir uma boa agora? Quero. Quer ouvir uma boa? Quer ouvir uma boa agora? Aqui, ó. Na Enciclopédia Judaica, tá? Ela está disponível. A Enciclopédia Judaica é um conjunto de... Gente, é livro pra caramba. Eu tenho aqui em PDF aqui em casa. São 22 livros, tá? Lá no volume, Priscila, lá no volume 3, na página 578, eles falam sobre a terceira parte da escritura hebraica, né? Que são a lei, os profetas e os outros escritos, né? E eles falam, gente, que os outros escritos, que é exatamente onde se inserem os deuterocanônicos, que esse cânon só foi definido no século II. Fontes judaicas falam isso. Como é que o povo... como é que os caras... Aí o protestante inventa que já tinha um cânon. Se os próprios judeus, na enciclopédia deles, dizem que eles fecharam o cânon deles no segundo século, como é que você vai dizer que em Esdras já tinha um cânon hebraico? Me diga. Eu não sei se dá para mostrar, não sei se eu consigo apresentar aqui a tela. Será que eu consigo? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que aparece a opção de layout aí para você. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Veja aí se você consegue. Eita, mais janela, deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Só um minutinho. Cadê? Eu tenho muita janela aberta aqui. Deixa eu ver se eu acho a janela que eu quero mostrar para vocês. Um AB falou aqui. Outro dia vi uma propaganda de um livro de patrística segura para protestantes. Deve ser só com as citações que interessam, né? Da patrística. Porque se você faz escritura, imagina, né? Com a patrística. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Tá? Não, mas depois eu posso deixar um link para você compartilhar com o pessoal. Então, eu tenho o PDF aqui de todos os 22 livros da Enciclopédia Judaica. No volume 3, eles tratam do Ketuvim, que é a última parte da escritura, e a Enciclopédia Judaica diz que eles fecharam o cano deles no segundo século. Agora me pergunte, para que isso vale para a gente? Vale zero. Porque no segundo século já estava estabelecida a igreja, e a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Não são aqueles judeus remanescentes que não acreditaram, que recusaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não têm autoridade nenhuma. Inclusive, o protestante ele tem uma tara com Israel, né? Povo de Deus. Não é povo de Deus. Né? Não é povo de Deus. Essa tara, né? E eu acho que isso influencia muito também, né? Na forma como eles enxergam a Bíblia, né? Porque eles ainda acham que Israel, aqui na Bahia, não sei como é que é em Brasília, mas aqui as igrejas usam muito a bandeira de Israel, né? Eles ainda creem que Israel é o povo prometido, que Deus vai fazer isso porque Israel é o povo prometido. Gente, sabe o que Deus fez com Israel? Acabou com tudo. Acabou com o templo, acabou com tudo, né? Porque Israel perdeu, né? Perdeu a sua... Acabou. Não é mais, né? Esse remanescente não tem nada a ver com aquele antigo Israel, o Israel mosaico. Inclusive, esse remanescente é o Israel farisaico. Não tem mais a lei judaica, não tem mais a observância, não tem mais tempo, não tem mais nada, não tem nada a ver. Nada com nada. Tá?
Nada com nada. E assim, e a Bíblia protestante, ela tem outros problemas, não é só a questão, ela não é só incompleta, porque faltam os 7 livros, né, e mais os livros adicionais de Daniel, né, e Esther, que também tem partes gregas, né? É verdade. É porque essa Bíblia deles, ela é baseada no texto massorético dos judeus, que foi um texto hebraico estabelecido depois do século V, né? E assim, nesse meu livro aqui mesmo, eu mostro, né, que 300 citações, que assim, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento em 350 referências, tá? 300 delas são claramente da Septuaginta, do texto grego, do texto que está na Bíblia Católica. Então, se você pega uma Bíblia protestante, o Novo Testamento não conversa com o Antigo. Porque o texto que é citado no Novo é um texto da Septuaginta, um texto grego, que não está na Bíblia deles. Uhum. Só está na Bíblia Católica. Uhum. Duma com barulho desse. É. Então, assim, é uma confusão danada que se faz, né? E, inclusive, tinha uma discussão calorosa entre Santo Agostinho e São Jerônimo, né? Que Santo Agostinho acreditava que o texto da Septuaginta era um texto inspirado, tá? Era uma tradução inspirada. Ele cria piamente nisso. E São Jerônimo já era muito crítico do texto grego, né? São Jerônimo ele tinha uma queda muito grande pelos judeus e, né? Ele foi muito influenciado pelos judeus, né? Ele viveu em Belém e tal, a proximidade ali, ele realmente era muito influenciado. E eles quebravam o pau por causa disso. Eu lembro que Eusébio de Cesareia, se não me engano, ele faz uma referência a como que surgiu o livro da Septuaginta, e ele parte desse princípio da inspiração também. Por isso que eu acho que Santo Agostinho, como é um período próximo, né? Ele também tinha essa visão, porque Eusébio vai falar que os 70, né? Foram 70 chamados para poder escrever, e aí com uma inspiração, cada um no seu canto, quando juntou. Então, a forma como ele narra, a gente vê que realmente ele acreditava nessa inspiração, né? E eu acredito que... Isso. Mas o pessoal se engana, porque a tradução dos 70 não foi de todos os livros da Septuaginta, mas só da Torá. Eles só traduziram a Torá, tá? Os outros livros, eles foram traduzidos depois, muito depois, e outros nem nasceram traduzidos, já nasceram gregos mesmo, né? Existem alguns autores que falam de uma teoria de 2 cânos, né? Um cânon alexandrino mais amplo, que depois deu origem ao cânon católico, e um cânon mais restrito, da Palestina, tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada, né? No meu curso, o Cânon Bíblico, eu tenho um curso na Hotmart, o Cânon Bíblico, onde eu mostro claramente que isso não existe, tá? Para você ver, o próprio livro do Eclesiástico, que foi traduzido para o grego, quer dizer, então o original dele era hebraico. Foi traduzido por um judeu de Jerusalém, que guardava aquele livro como canônico. Né? Inclusive, há várias referências do Talmud babilônico, né, de vários livros deuterocanônicos como escritura, mostrando que já na tradição deles, vários desses livros já eram considerados canônicos. Né? Então, houve uma discussão posterior sobre o cânon, né? Sobre o cânon bíblico hebraico, mas esse é problema deles, a gente não tem nada a ver com isso. Né? Tem nada a ver. O que nos interessa, e nem tem nada a ver com São Jerônimo, não tem nada a ver com nada. O que nos interessa, como cristãos, é a tradição da igreja. Né? Você estava falando aí sobre o Evangelho de Lucas, né? De Marcos. No próprio manuscrito não está dizendo que foi Marcos. O próprio manuscrito não está dizendo que foi Lucas. Nós sabemos dos autores pela tradição apostólica, que nos disseram que aqueles livros foram escritos por Lucas e por Marcos, porque no livro mesmo não tem. É verdade. E engraçado, e a gente não reflete sobre isso quando a gente é protestante, né? A gente só vê lá Evangelho de Lucas, mas a gente não se faz perguntas muito essenciais quando a gente está
o só a escritura acaba... A gente fica tão preso aos textos que a gente não consegue enxergar o que está ao redor dos textos, né? Então, essa questão mesmo de quem escreveu, né, esses evangelhos, a discussão de quem escreveu o livro de Hebreus, por exemplo, né? E aí que eu fui ver, na patrística se discute quem pode ter sido os autores, e eu nem sabia que isso tinha acontecido, né? Muitos acreditavam que foi Lucas que escreveu os Hebreus. Tinha essa teoria também, né? Sabia-se que não foi Paulo, mas foi alguém que era aluno do apóstolo Paulo. A doutrina era paulina, isso não tinha dúvida. Mas o estilo é diferente do estilo de Paulo, o estilo da escrita, né? Isso é interessante, Sandro, você falando, porque foi a mesma discussão com o Apocalipse, né? Será que foi mesmo o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, né? Eusébio, ele vai discutir, ele fala muito sobre isso, porque Eusébio, ele não acreditava que tinha sido o apóstolo João. Ele fala, olha, não tem a ver o estilo de escrita, o apóstolo ele não se identifica, e no Apocalipse ele se identifica, então não pode ter sido o apóstolo João. Então como é que a gente chegou à conclusão de que foi o apóstolo João? Né? Então, assim, tradição. Né? Então, assim, enquanto protestante, nós cremos num livro que é fruto da tradição, mas a gente não acredita na tradição. Olha que contradição isso, né? É uma contradição, porque quando você vai estudar a história da Bíblia, você fala, mas, gente, né? Eu nem imaginava que o Apocalipse quase não entrou. Ó,